Se você não está com o texto aqui, pode acompanhar ali também. Mateus capítulo 4, versículo 4, sobre jejum. Eu queria convidar toda a igreja a fazer a leitura. Está aqui, ó. Vamos fazer todos a leitura? Já? Aqui, ó, está o texto aqui, ó, na frente. Vamos lá, todo mundo? O jejum é uma poderosa disciplina espiritual, recomendada, vivida por Jesus Cristo e praticada pelos crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento e na história da igreja inteira. É uma dedicação quase que exclusiva às práticas devocionais, acompanhadas também da privação, mesmo que minimamente, de alimento também. O nome dessa disciplina é a disciplina de controlar a carne. É disciplinar os seus impulsos, disciplinar os seus apetites. O cristão precisa aprender a disciplinar a carne e não a carne manipular o cristão. A comunhão com Deus é mais essencial do que a comunhão com qualquer outra coisa na vida, inclusive o instinto mais básico da nossa sobrevivência, que é o alimento. O relacionamento mais importante que alguém pode ter na sua vida é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com Jesus, é o relacionamento com o Espírito Santo. Quem está dizendo isso aqui não sou só eu, a Bíblia fala, nós vamos ler vários versículos, mas os grandes gigantes, vamos dizer assim, que eram pessoas iguais a nós, mas a gente gosta de falar isso, os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história jejuavam. E Agostinho de Hipona dizia o seguinte, não tem aqui, né? Eu vou tentar ler aqui, tentem prestar atenção no que ele falava. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria. Gregório Magno, pai da igreja, dizia: é impossível se envolver em conflitos espirituais sem a subjugação prévia do próprio apetite. Ele está falando de todos os apetites, não está falando só do apetite de comida. João Crisóstomo, maior pregador da história da igreja, depois de Cristo e o apóstolo Paulo, João Crisóstomo dizia: o jejum é o apoio da nossa alma para desfrutar e contemplar de maneira mais alta a Deus. Nos oferece uma cura pelo jejum. Francisco Sales dizia: além do efeito comum do jejum em elevar a mente, subjugando a carne, também é uma grande questão poder controlar a ganância e manter os apetites à lei do Espírito Santo. É tentar fazer com que haja mais espaço de dedicação à obra do Espírito Santo na sua vida. O jejum, queridos, ou a abstinência intencional a algum alimento por período de tempo, é extremamente contrária à cultura atual. Além dela ser materialista, a nossa cultura, além de ser racionalista, ela não abre espaço para a espiritualidade, para a devoção. E onde, nessa cultura, o prazer físico é o bem supremo, nós vamos escolher, então, nos privar de algo tão bom, satisfatório e necessário como o alimento. Nós vamos gastar um tempo com relação a isso. O fato de precisarmos de comida é que torna o jejum tão poderoso. Retardar temporariamente algo que é necessário para a vida nos obriga a nos concentrarmos em nossas vidas espirituais. Isso é muito importante, porque a nossa vida é o bem mais importante que nós temos. Amém, gente? Como eu li no início e convidei a igreja para ler, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode repetir isso? Não só de pão viverá o homem. Vamos lá novamente, não só. As solteiras ficaram animadas, não foi não com a minha frase aqui agora. Eu falei, nem só de homem viverá.
Vamos lá repetir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Foi uma esperançazinha. Olha, vamos lá. Jejuar é refrear a nossa gula, o nosso apetite e disciplinar a nossa vida. O importante do jejum é compreender a importância da disciplina para todas as áreas da nossa vida. Estudantes precisam ser disciplinados, profissionais precisam ser disciplinados, todas as pessoas precisam ser disciplinadas. Qual é a teologia bíblica do jejum? Vamos ler de maneira rápida. Não vou nem gastar muito tempo, vou apresentar os textos e a gente vai ler por causa da hora. Mateus 6, do 6 ao 18. Eu convido todos nós a fazermos a leitura desses 2 versículos. Toda a igreja. Só um detalhe. Esse é o próprio Senhor Jesus falando, e ele fala quando jejuar. Ele não está dizendo para a gente, ele está falando que fazia prática, é prática da vida do cristão e dele, mas há um perigo do orgulho espiritual que vem através do jejum. E ele já vai logo nos ensinando, dizendo, olha, a primeira coisa é que o jejum sirva para diminuir o nosso orgulho espiritual. Por gentileza, quando jejuarem, o quê? Não mostrem. Deus está vendo que você está jejuando. Os homens não precisam saber disso, mas Deus está vendo. E que em secreto Ele está lá vendo você. E o seu Pai, que vem em secreto, o quê? Então há recompensas vindas da parte de Deus para a nossa vida, que vem do jejum. Então o jejum é uma disciplina importantíssima para a vida do cristão. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 2 a 3. 13, de 2 a 3. Eles estavam em jejum e oração e Deus estava falando ao coração deles. Como Deus vai falar ao seu coração, porque o testemunho interno do Espírito Santo fala ao nosso coração. Amém, gente? Ele vai orientar. E, curiosamente, começa falando de jejum e termina esse versículo falando de jejum, porque na hora de enviar os missionários, eles foram lá, impuseram as mãos e estavam preparados em jejum para enviar esses missionários. Então, a prática do jejum muito presente na vida da igreja e na vida dos cristãos. Esdras 8, 23, um texto do Antigo Testamento. Diz o quê? E ele? Olha que coisa interessante. O texto no original, as versões mais antigas, que são extremamente mais, com as palavras mais difíceis, né, as versões mais novas, a palavra que está lá no ele atendeu é uma palavra surpreendente. Você sabe o que é? E ele se moveu. É curioso isso. Daí que vem dos nossos antigos irmãos falando assim, que a oração move a Deus, porque é baseado nesse texto. No original está nisso. Então, a versão revista e corrigida, ela diz assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, é um tempo especial que o Senhor vai agir na nossa vida em função da prática do jejum. Neemias 1,4, o que é que diz lá? Vamos ler. Esse é o momento da história que as informações que voltam ao coração de Neemias, falando da restauração de Israel, aquilo trouxe para ele um impacto muito grande, uma tristeza muito grande, de como estava o povo de Deus, de como o povo de Deus precisaria ser erguido novamente. Ele fez que aquele lamento dele fosse ocupado por tempo de jejum também.
Nós, às vezes, queremos ocupar os nossos momentos de tristeza com entretenimento, mas, por exemplo, o luto, as dificuldades, seria muito importante a gente também gastar tempo em jejum. Mateus 4, de 1 a 2, 4, 1 e 2. Todo mundo também lendo, por gentileza, todo mundo. Veja só, Jesus foi levado por Satanás para o deserto. É isso que está aí? Foi levado por quem? Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Olha que coisa. Meus irmãos, assim como a igreja, assim como cada um de nós, para que haja uma transformação na nossa vida, Deus permite que nós venhamos passar por determinadas coisas. Mas nós precisamos passar por essas coisas na presença de Deus. E ele lutou pela palavra, estava em jejum contra Satanás ali no deserto. E louvado seja o nome do Senhor, ele foi vitorioso. Amém, gente? Um jejum sobrenatural que foi feito ali. Marcos 9, 28 a 29. Mais uma vez, leia por gentileza. O Senhor desce do monte, começa a ser usado numa obra incrível e daqui a pouco vê uma oportunidade em que os seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí o Senhor Jesus expulsa, liberta e explica para aquelas pessoas, olha, há castas, há tipos de atividade sobrenatural, isso é Jesus Cristo, viu gente, falando, há tipos de atividade sobrenatural demoníaca que só sai com jejum e oração. Aí eu pergunto para a gente aqui, se o Senhor Jesus jejuava, o que dirá eu? Como eu preciso jejuar? Estão entendendo? O que dirá de nós? E aqui, eu vou falar isso num outro momento, abre a compreensão da atividade sobrenatural, demoníaca, sobre a atividade, sobre a existência humana. Eu não vou ter tempo hoje de tratar disso, mas se você voltar e volte para você ouvir o restante da série ao longo de todos esses dias, porque há um momento que eu vou falar sobre a batalha espiritual aqui. E eu vou entrar nos textos que falam sobre isso e vai revelar. Então, já faço um convite, esteja nos próximos domingos para receber esses ensinamentos, que eu vou falar sobre intercessão, o que significa, o Espírito Santo se movendo através da oração. São vários temas que nós vamos abordar nos próximos dias. Então, de maneira resumida, meus irmãos, nós queremos sim dedicar esse tempo exclusividade na presença dEle. Esta é a razão principal para o jejum, o resto é tudo secundário. É nós podermos conseguir ainda ter um tempo de qualidade na presença de Deus, num mundo tão materialista e secularizado. Queridos do Senhor Jesus, o que não é jejum? Eu preciso falar aqui também, porque há uma teologia, uma doutrina popular na igreja. A igreja ela também fabrica umas teologias que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é mais normal do que a gente gostaria de ter. Eu ouço coisas assim, por exemplo, só deve ser feito jejum apenas em grandes eventos de comoção nacional. Eu estudei isso doutrinariamente das igrejas históricas de onde eu vim. Isso não é bíblico. Isso nem é algo que só está no Antigo Testamento, nem no Novo. Você não precisa ter, quando já acabou-se tudo, você fazer um jejum. Existe esse tipo de jejum que o povo de Deus foi levado a fazer esse jejum, mas o jejum fazia parte da prática, da espiritualidade das pessoas. Outra frase muito comum na igreja: tem que pagar um preço para se conseguir as bênçãos. Isso não tem nada a ver com jejum. Que pagar preço? Gente, quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Amém, gente. O jejum é um trilho para as suas orações, um tempo, um ambiente na sua vida que você vai usar para aprofundar a sua vida espiritual. Amém, gente? Não é pagar preço, como é que é? Corrente de 7, não sei o que lá. Normalmente está tudo envolvido com dinheiro, essas correntes, né? Normalmente, essas correntes não vêm nada sem um dinheirinho também junto. Isso não é bíblico. O jejum, a única coisa que você vai conquistar com o jejum é que aí você vai ouvir mais
a voz do Espírito Santo no seu coração. Amém, gente? Você pode daí receber uma direção de Deus. Antes de tomar decisões, é tão importante você para refletir sobre a voz de Deus. A gente não faz isso, não, gente. A gente vive acelerado demais. São as emoções que tomam as decisões, gente. Estão entendendo? E Deus vai transformar a vida da gente. Porque quando nós estamos perto de Jesus, perto da palavra, que é o outro elemento que sempre deve estar junto, cada dia mais ela vai transformando a nossa vida. Amém, queridos? Outra coisa, tem que se pagar esse preço para agradar o Espírito Santo. Meus irmãos, vamos colocar inclusive a ordem das coisas. A gente não jejua para ter o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo para a gente poder jejuar. Amém, gente? A gente não faz alguma coisa para ter a salvação, porque nós recebemos a salvação, a gente vive a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Essa é a lógica da fé, porque não valeu nada o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se é você que tem que comprar a sua salvação. Graças a Deus, a nossa salvação é fruto dessa fé depositada em Jesus Cristo, e graças a Deus porque Ele revelou a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Como jejuar? A Bíblia dá 3 exemplos de jejum. O jejum normal, que é não comer nada, só beber água. Esse é o jejum mais comum e que eu convido você a vivenciar ele, que é, a gente dá, às vezes, aquele nome de... É o jejum normal, porque depois eu falo parcial, mas é o jejum comum. É aquele que você só bebe água, marca um horáriozinho, vai até ali, às vezes jejua o dia inteiro, às vezes tem uns que vão assim até uns 2 dias, 3 dias. Isso é bíblico, isso é perfeitamente possível. O segundo jejum é o jejum total, é o mais radical. É o que acontece na Bíblia e na história da igreja em situações extremas, como o caso de Esther. E nunca foi por mais de 3 dias esse jejum. Terceiro lugar, que é o conhecido, como a gente sempre fala, o jejum parcial, que é aquele que Daniel fez. O profeta Daniel. Ele gastou 21 dias num jejum, onde ele não comeu carne, ele não comeu vários tipos de alimento, ele privou-se de alimentos muito saborosos, e ele fez um regime de vegetais. E esse talvez seja, esse é o jejum recomendado para quem quer passar mais tempo. É que você selecione os alimentos e coma estritamente alimentos que vão nutrir você, mas que seja basicamente só o essencial para a sua vida. Então, repetindo, jejum normal, jejum total e jejum parcial. Lembrando, gente, que nós precisamos entender que não há regras rígidas para o jejum. Toda vez que a gente fala jejum é um problema, porque tem tanto jeito de se fazer jejum que as pessoas ficam cobrando do pregador, porque não estabelece um jeito. Eu não vou fazer isso. Quem vai estabelecer é o Espírito Santo para a sua vida. Ok, gente? Então, quando o Espírito Santo em oração decidir, quando você chegar em oração, nós cremos que o Espírito Santo fala, coloca essas impressões no nosso coração, então a gente vai fazer esse jejum que seja mais adequado à sua situação. Adapte-se melhor à sua vida. Se você tiver algum problema de saúde ou está grávida, consulte seu médico antes de realizar um jejum. Lembre-se, Deus não quer que você estrague a sua saúde. E não vai glorificar a Deus você ter um piripaque por causa de um jejum. Ok, gente? Se você está acostumado a jejuar, então comece com não está acostumado, comece com um jejum pequeno. Eu orientaria você passar só a metade do dia, abrir mão da refeição do café da manhã e voltar a almoçar na metade do dia. Eu aconselho você que não está acostumado a fazer isso. E aí vai aumentando aos poucos. Para diminuir os efeitos negativos, que você possa tirar café e chá já dias antes. Porque quando você jejua e está acostumado a tomar café, dá uma dor de cabeça, porque a cafeína ela cria uma dependência. Então você vai ter uma crise de abstinência da cafeína. Então vá aos poucos antes, já tirando a cafeína, senão você vai ter dor de cabeça. Beba água com frequência. Se você sentir-se fraco, cuidado, mexa-se devagar. Os médicos é a hipotensão ortostática, né? Então, cuidado. É por isso que o ambiente do jejum é importante. Tem gente que faz jejum indo para o trabalho, trabalha braçalmente. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade com esse tipo de jejum, achar que esse jejum é legítimo. O jejum ele precisa de uma ambientação, ele precisa de uma dedicação. Pessoas fazem nessa
doutrina popular. Vou ficar passando fome para conseguir uma vitória na minha vida, vou ficar sem comer. Jejum não é isso, gente. Jejum é todo um estilo, um momento dedicado à sua vida devocional. Eu já estou me repetindo, né? Meus irmãos, tire antes e no final do jejum, após o jejum, cuidado com comida pesada e gordurosa. Volte aos poucos à sua alimentação. Se sentir da parte de Deus que deve parar, pare o jejum imediatamente. Foi Deus que mandou você parar. Se a sua saúde acusar alguma coisa, também pare e procure uma direção médica. Meus irmãos, eu queria, antes de encerrar falando aqui, lembrando, queridos, que nós precisamos voltar a ter a nossa vida de devoção, porque esse mundo arrancou a espiritualidade, esse século, esse ritmo de vida da nossa vida. Nós fomos criados por Deus. Amém, queridos? Fomos chamados por Deus. E precisamos nos relacionar com Ele. Há um monte de hábitos que nós precisamos tirar da nossa vida. Seus filhos vão agradecer, seus amigos vão agradecer, as pessoas que caminham, sua esposa, seu marido vai agradecer muito pelo impacto que isso vai procurar na sua vida. Nós estamos com uma mente muito ocupada e muito poluída. Há muita ganância em todos os aspectos da cultura, muita imoralidade, erotização, em tudo que há na nossa cultura. Vamos dar um jejum dessas coisas. Vamos gastar um tempo dedicado a uma outra observação na nossa vida. Mas o jejum é para nos levar ao discipulado. Porque qual é a essência do discipulado? É alguém que ama Jesus e que convive com outras pessoas que amam Jesus, ou que vai conviver com gente que não ama Jesus ainda, que não conhece a Jesus. Só que o que aconteceu na nossa vida? Nós não temos tempo para o discipulado. Porque a gente trabalha, estuda para o concurso, é freelancer, vai trabalhando, fazendo a vida louca e não conseguimos conviver com Deus e nem com as pessoas. Eu queria convidar você a mudar o seu estilo de vida. A você abrir a sua vida para Deus e para as pessoas. Para você compartilhar a sua fé. É para a gente orar? Mas é para a gente ter aquele encontro no sábado à tarde, no play do prédio, lá na churrasqueira que você não usa mais na sua casa. Para você compartilhar a sua vida com as pessoas. Amém? Para que andando com você que ama Jesus, as pessoas fiquem impactadas pelo poder de Cristo, pela experiência de Cristo na sua vida. Sabe qual é um dos problemas de quando as pessoas ouvem sobre jejum? É que o cara agora vai virar um marciano. É que agora ele vai virar aqueles crentes assim, malucão. Vai para outra galáxia, ele vai para Nárnia agora, entendeu? Ele vai se transformar num crente assim, total... Eu ia falar marciano, porque na igreja tem um marciano, né, gente? Tem um irmão chamado... Inclusive, viajou, né? Mas na nossa igreja tem um irmão marciano. Mas ele é marciano pelo nome dele, viu, gente? Mas a gente se desconecta com a realidade. Não é isso, gente. Mas deixa eu lhe falar. Muda o seu estilo para você conviver com pessoas. Porque se você andar com Jesus, você vai se tornar não um crente, não um religioso, não um evangélico, não um católico. Você vai se tornar o que a Bíblia chamava no livro dela, você vai se tornar uma testemunha. O objetivo para a minha vida e para a sua vida é sermos testemunhas de Jesus Cristo. E uma testemunha só é testemunha porque viu algo e porque convive com algo, está presente nos fatos que estão acontecendo e fala daquilo que está vivendo. Logo, o fim da vida devocional acabou a vida de testemunha. Mas quando você anda com Cristo, quando você conhece, vive essa experiência, a palavra está viva no seu coração, mais do que um membro de igreja, mais do que um seguidor de uma religião, você se torna uma testemunha, porque as pessoas olham na sua vida Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem quer isso para a sua vida? Eu quero convidar, queria desafiar você a vivenciar isso. Eu creio que essa mensagem está sendo pregada, nós vamos colocar nas redes sociais, para vocês vão enviar, ou então lá também no YouTube da igreja tem.
dê uma olhadinha, volte a ouvir. A gente vai também passar coisas escritas para vocês que vocês possam aprender mais com essa palavra. Mas eu convido a igreja a vivenciar essa experiência do jejum. Meus irmãos, eu creio que o jejum, para a gente terminar como última palavra, precisa apontar para Jesus Cristo. Tudo na nossa fé aponta para Ele. Quando Ele fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é porque Ele é a palavra viva. Vamos amar como Jesus conseguia amar, porque é um milagre, se o Espírito Santo estiver agindo na nossa vida. Eu convido você a vivenciar isso. Vai ser um novo tempo para você. Vai ser um novo tempo. Porque a motivação pode vir pelas emoções. A motivação pode vir pelas realizações. Mas tudo isso passa na vida. Mas a presença do Espírito Santo, ela é eterna nos nossos corações. Quanto mais dele você vê, mais transformado você será. Você acredita nisso? Quanto mais você se dedicar, mais você vai ser transformado. E eu vejo um novo tempo para você e para a nossa igreja. Amém, gente? E toda vez que eu falo, o pessoal pensa que é numérico. Nós vamos fazer 4 cultos. A gente tem 2 cultos, vamos fazer 4. Gente, eu estou falando, eu olhando para você. Vai ser diferente para a sua vida. Se isso vai produzir algo, se a fonte vai transbordar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? E essa simbologia da fonte é fundamental, porque a fonte é que precisa ser purificada. É a nossa vida, porque às vezes ela está contaminada, rota dessas coisas. E isso, meus irmãos, ninguém quer uma fonte contaminada, mas uma fonte... A figura que Jesus fala para a vida espiritual é isso, uma fonte de águas vivas. E quando você está no meio do deserto, olha uma fonte, você corre nessa direção. E Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar através da sua vida. Você vai ter vitórias contra as suas compulsões. Entenda, há várias coisas que competem para isso, mas você não pode abrir mão do jejum para a vitória contra as compulsões pessoais, vícios e hábitos. Esse é o remédio histórico da igreja. Além da palavra, além das orações, o hábito precisa ser mudado. Jejue, se coloque na presença de Deus, porque Deus vai abençoar a sua vida. Eu creio de todo o meu coração que nós não seremos mais as mesmas pessoas após esse jejum de 40 dias. Não porque o jejum é que muda a vida da gente, mas o Cristo eterno que vai agir durante esse jejum vai transformar a minha vida e a sua vida. Vamos orar por isso.